Graça e paz, amados irmãos. Até aqui o Senhor nos ajudou e tem uma palavra que a gente ouve muito na Bíblia, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Chegar no dia 31 de dezembro é um milagre de Deus em nossas vidas. Significa que vivemos 365 dias. Deus nos sustentou, Deus nos preservou com respiração, com fôlego de vida, com alimento, com vestes, com saúde, com disposição, com trabalho. Então, tudo isso representa as bênçãos de Deus na vida da igreja. Eu quero convidar os amados irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E esse ano vamos fazer diferente também na ministração da palavra de Deus. Certamente, quando falamos no último dia do ano, a mensagem que a igreja espera é uma mensagem de esperança, é uma mensagem para que vislumbremos dias melhores, para que criemos uma perspectiva e uma expectativa de dias melhores. E aí fazemos uma pergunta: o que mudou de 2024 para 2025? Tratando-se de cidadão ou de cidadania, talvez para alguns irmãos mudou muita coisa. Talvez muitos irmãos prosperaram e outros não. E a vida é dessa forma. A vida é feita dessas oscilações, incertezas. Mas como igreja, como é que a gente tem pensado? A gente pensa no ano que está para chegar, numa ótica de igreja. Como foi, igreja, 2025? Vocês fizeram discípulos? A igreja cresceu numa visão discipuladora? É sobre isso que eu quero falar. E eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e veja o que é que Paulo fala a Timóteo nessa carta. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que eu estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio, e por causa disso sofro, estou preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Amém. Pai, muito obrigado pelo último culto do ano, dia 31 de dezembro de 2025. E o Senhor, Deus, tem sido gracioso conosco. E o Senhor nos vê, o Senhor nos contempla, e nem sempre
estamos vivendo no centro da tua vontade, e mesmo assim o Senhor continua nos amando, o Senhor não desiste de nós, o Senhor nos escolheu, e a tua palavra diz que a obra que o Senhor começou, o Senhor há de concluir, o Senhor há de terminar. Obrigado, Senhor, obrigado por o Senhor não desistir de nós, por o Senhor continuar nos amando. Nos ensina, Senhor, mesmo, ó Deus, com teu amor eterno, nos ensina, ó Deus, a melhorar diante de Ti, a ter uma visão centrada no Senhor, a ter uma vida voltada para Ti, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, em Cristo Jesus, amém. Então, amados irmãos, eu gostaria que você me desse a sua atenção por alguns instantes, porque eu vou falar de um assunto, de um tema que deve ser do nosso interesse. Isso não significa que você não deva se interessar por outras coisas, a título de trabalho, de estudo, de progresso, de sucesso. Por tudo ou por todas essas coisas nós devemos nos interessar, porque nós estamos aqui ainda. Mas devemos nós, como cristãos e cidadãos desse mundo, aproveitar a vida sem esquecer a vontade de Deus, sem negociar a vontade de Deus, sem nos deixar ser dominados por essas coisas ao ponto de esquecer a vontade de Deus. Não podemos pensar como o mundo pensa, não podemos andar como o mundo anda, não podemos nos comportar como o mundo se comporta. E qual é o comportamento do mundo? Se envolve com todas as coisas desse mundo que eu acabei de citar: trabalho, sucesso, progresso, entretenimento, e esquece Deus. Esquece Deus. Isso se chama o que? Idolatria. Isso se chama uma vida centrada em si mesmo. Porque quais são as coisas básicas que Deus promete? Comer, beber e vestir. E Paulo vai dizer isso também na segunda carta de Paulo a Timóteo, que devemos nos contentar com as coisas básicas. Mas só que o espírito do mundo, o espírito secularista, entra na nossa mente e aguça em nós um desejo de querer mais, ou querer além do básico. A gente quer uma mansão, quer um carro melhor, mais moderno, e aí a gente tem que trabalhar. Então é nessa pegada aí que a gente vai deixando Deus para segundo, terceiro e quarto plano, porque em primeiro plano está a minha vida, está os meus anseios, as minhas expectativas, os meus desejos. Se nós nos contentássemos com o básico, a igreja seria mais influente no mundo, porque basta que você olhe para Atos capítulo 2, e eles perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, na doutrina, e perseveravam na oração. Eles eram fortes, e em cada alma havia temor, porque os céus era mais interessante, a perspectiva do alto era mais interessante, uma vida centrada em Deus era muito mais interessante, e Deus ia acrescentando a esses irmãos, Deus ia provendo a esses irmãos. E aí, amados, o mundo, o espírito do mundo e o espírito secularista entrou na nossa mente, e ficamos desnorteados, e a gente coloca uma viseira pensando que é isso, o certo e o correto, e vamos negociando igreja, negociando princípios, negociando valores de Deus, negociando, e pensamos que estamos abafando. E se você olhar para a sua vida, você talvez aí faça aí uma análise bem acurada, seja honesto, se impor: eu estou atrasado.
Eu ganhei aqui, mas perdi aqui no espiritual. Eu ganhei materialismo, mas perdi comunhão com Deus. Eu não faço mais devocional. Eu não tenho mais aquela intimidade que eu tinha antes de ser envolvido com o espírito do mundo, o espírito secularista. Do que valeu isso? O mais interessante para nós é estar no centro da vontade de Deus. Ainda que enfrentemos as maiores dificuldades, ainda que passemos pelas piores adversidades, mas o melhor é estar no centro da vontade de Deus. Ide e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a me obedecer. E aí você vai ver que esse foi o padrão para o primeiro século, segundo século, terceiro século, até o quarto século. E quando surgiu Constantino, que resolveu cessar a perseguição na igreja por um interesse político, e aí ele chama a igreja para perto dele e diz: não vai ter mais perseguição, vocês vão poder construir templos, vão construir prédios, ninguém mais vai perseguir vocês, não vai haver mais morte, não vai haver mais prisões. E aí, quando a igreja se rende ao Estado, quando a igreja se rende ao poder público, quando a igreja se rende ao poder político, o mundo começa a entrar dentro da igreja e não existe mais fazer discípulos. O que existe agora é interesse no poder, é interesse na própria vontade. E vai, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º século, 11º, 12º, 13º, 14º, e no 15º século, Deus levanta Lutero para despertar a igreja, porque a igreja estava fora do centro da vontade de Deus. A igreja não tinha mais as lentes do Evangelho, ela não olhava mais para Deus e para o centro da vontade de Deus, não fazia mais discípulos. Até que com o despertar da igreja pela reforma protestante, a igreja agora volta a fazer missões, volta a evangelizar, volta a fazer discípulos. Esse é o mais interessante, amados. É com isso que devemos nos preocupar. Qual foi a relevância, qual foi a mudança de 2024 para 2025 na vida eclesiástica da igreja, na vida da igreja, na vida da liderança de cada membro? A vontade de Deus não tem faixa etária para a vontade de Deus, não tem idade para a vontade de Deus, seja uma criança ou uma pessoa do sexo masculino ou feminino, de 100, de 80, de 90, a vontade de Deus é para cada um de nós, para fazer discípulos. Isso é que é o mais interessante, isso que é o mais ideal, é o mais desafiador para a gente. Deixe a política nas mãos de Deus, deixe a economia nas mãos de Deus. O que foi que Jesus falou para os seus discípulos quando eles perguntaram a Jesus: quando é que Deus vai restaurar o reino a Israel? Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pelo seu exclusivo poder, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e confins da terra. A nossa preocupação está na economia, está no combustível, está no feijão, está no arroz, está na farinha. Não, a nossa preocupação deve estar nas Escrituras. Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos vivendo segundo a vontade de Deus? Ou estamos com a mente secularista, com o espírito do mundo dominando nossa mente, correndo atrás? E interessante, irmãos, que mesmo estando na Bíblia a gente não aprende, né? Salomão disse: correu atrás do vento, que tudo é vaidade, e a gente continua na vaidade, continua correndo atrás do vento.
Não aprendemos, irmãos. E fazer discípulo, amados, fazer discípulo é a coisa mais simples do mundo. Fazer discípulo, ou o contexto de discípulo é o contexto da sua vida. Onde é que você mora? Onde é que você estuda? Onde é que você trabalha? Com o que você trabalha? A visão de discípulo está dentro do seu contexto de vida. E aí, amados irmãos, eu gostaria apenas de pincelar aqui, porque não vamos ter tempo. Eu queria pincelar para quem sabe em uma outra oportunidade a gente detalhar, porque a minha intenção é fazer você pensar. Você está fazendo discípulo? Ou você está preocupado como é que vai ser o próximo ano? Se você vai prosperar mais ou prosperar menos, se a sua sorte vai mudar ou não? Deixa isso com Deus. Mas é fazer você pensar em relação ao centro da vontade de Deus, que está em Mateus capítulo 28, está em todo o livro de Atos, está em toda a Escritura, todo o Novo Testamento. Façam discípulos, porque o propósito de Deus é que a família dele cresça, a família dele revele a glória dele para o mundo, é que homens e mulheres pareçam com Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Deus não chamou ninguém para ser membro, para ser religioso. Deus não chamou ninguém para apenas sentar numa cadeira ou no banco. Deus chamou cada um para fazer discípulo, ainda que sentando no banco, ainda que vindo na igreja. Mas fazer discípulo tem a ver com seu dia a dia lá fora. Indo, façam discípulo, porque lá em Mateus a palavra ide, na verdade, ela é traduzida como indo, porque ela está no gerúndio, é indo. Na medida que você caminha, faça discípulos. Na medida que você pega o seu trajeto para o trabalho, para a escola, para a universidade, faça discípulo. E aí, amados, como eu acabei de falar, e devido à questão do horário, vamos vigiar. Está aí, ó. Eu quero compartilhar com vocês os 5 fundamentos de uma visão discipuladora. Como igreja, você quer um 2026 melhor? Para que todas as reuniões, as cadeiras estejam repletas de pessoas pelos corredores, pessoas lá onde está o Edson e o diácono, pessoas lá fora querendo espaço, tem que botar um telão, e verdadeiramente crentes, verdadeiros discípulos, pessoas íntegras, comprometidas. É isso que nós devemos querer em 2026. Se eu vou comer melhor ou pior, não interessa, está no controle de Deus. Não devo me preocupar com isso, porque Ele vai acrescentar. Se eu priorizar Ele, se eu colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai te abençoar, porque Ele diz que conhece as minhas e as suas necessidades. Não precisa ninguém dizer para Deus, não precisa ninguém lembrar Deus, não precisa ninguém, Deus, acorda, olha, não está vendo não que o irmão está passando por nesse, não precisa, Ele sabe. Ele, além de saber, Ele conhece o coração daquele que prioriza Ele, aquele que tem gosto de honrar. Ele tem gosto de honrar, porque Ele conhece o coração, Ele conhece a integridade. Se queremos um 2026 melhor para a igreja, independente de como vai ser a vida no nosso Brasil, então, olha aí o que está no versículo 1. Os 5 fundamentos de uma visão discipuladora. Os 5 fundamentos. Primeiro fundamento é o fundamento do relacionamento. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Relacionamento. Você vê como é que Paulo está tratando Timóteo? Meu filho.
um relacionamento entre pai e filho. E você observa que eu sou de 70, eu já vivi quantos anos? Mas de vida cristã eu cheguei em 91. De 91 para cá são 34 anos de evangelho. E você acredita que dessa geração de 90 até a geração de hoje, desapareceram os pais espirituais e as mães espirituais da igreja? Tem alguém aqui que é mãe espiritual? Está em extinção. Tem alguém aqui que é pai espiritual? Está em extinção. E quando dentro da igreja deixa de existir relacionamento entre pais e filhos, sabe o que é que se cria dentro da igreja? Uma ideia de independência, cada um faz o que quer. Porque o que nós estamos vendo aqui é a figura de família dentro da igreja. E veja, quando existe a figura de família na sociedade, uma família íntegra, uma família que entende o seu papel, os filhos não se tornam delinquentes. Os filhos, eles aprendem a ser cidadãos, e eles vão galgar as melhores posições na sociedade por causa do pai e da mãe. Porque o que a gente aprende em casa, a gente leva para a praça. O pai ensina o filho a ser educado, o pai e a mãe ensina o filho a respeitar os mais velhos, a respeitar líderes. E aí quando o filho sai de casa, geralmente depois dos 18 anos, ou quem sabe 16, sai de casa, ele vai para o trabalho, e aí lá no trabalho o chefe, o dono da empresa, vai observar o comportamento e vai identificar que aquela pessoa, ela foi bem criada, ela foi bem educada, ela tem a referência de família. E quando a gente vê essa figura de família espiritual dentro da igreja, nós temos bons crentes. Mas quando essa figura de família não existe dentro da igreja, a família espiritual, são crentes sem compromisso, são crentes que levantam a mão porque quer o céu, mas não quer o senhorio de Cristo, quer apenas os benefícios de Deus. A gente vai ensinando essa geração a ser mal educada, porque não existe pais espirituais. Uma pessoa se converte na igreja, ninguém liga mais, ninguém chega para um presbítero, para um pastor: olha, eu quero adotar essa pessoa aqui, a partir de hoje ela passa a ser meu filho espiritual, ou minha filha espiritual. Porque o mundo secularista tomou a nossa mente. E aí qual é a palavra de peso dentro da igreja hoje? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Você não tem tempo para ser um pai espiritual. Você não tem um tempo para ser uma mãe espiritual porque você não entendeu a ideia de Jesus, a ideia de relacionamento. Evangelho é relacionamento. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado lá no jardim, e Deus enviou Jesus para que o relacionamento fosse restaurado. Ele nos reconciliou com Deus, e aí fomos restaurados no relacionamento com Deus. Vivemos relacionamento com Deus, temos que viver relacionamento com o nosso próximo, porque só há uma forma e um caminho para que as pessoas aprendam sobre Deus. É dentro de uma visão discipuladora, em que eu me torno responsável por alguém, e alguém se torna responsável por mim. Mães e pais espirituais, meu filho, olha Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, meu filho. Foi isso que Timóteo foi para Paulo. Timóteo foi um filho para Paulo. Paulo era o pai de Timóteo, espiritualmente falando. E olha o que é que ele vai dizer aí. Observe bem o que é que ele diz: meu filho, seja forte por meio da graça que é em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas. Não é pai que passa a mão na cabeça, não é pai que fecha os olhos para os erros.
É um pai de verdade, que vai ensinar verdades para que haja correção, para que haja transformação, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento, para que a pessoa pareça com Cristo. É um pai que, além de ensinar as verdades visando a transformação, é um pai que dá responsabilidade ao filho. Eu ensinei, você também vai ter que ensinar. Você ensina as verdades para transformar, e você dá responsabilidade ao filho. E aí, quando nós criamos um sistema desse dentro da igreja, aí você vai, aquela máquina de fazer discípulos, de crentes responsáveis, não importando a idade. Irmãos, se a gente perder para um determinado grupo religioso, a gente vai ganhar para quem? Por que idoso presbiteriano não pode fazer discípulo? Por que idoso presbiteriano não pode evangelizar? Por que criança presbiteriana não evangeliza, não aprende a evangelizar? E a gente que conhece, que entende, que tem a mente aberta, fica num sistema religioso, no sistema de ociosidade, no sistema de irresponsabilidade, no sistema de preguiça, e a gente querendo dar uma de que é bom porque é calvinista, porque defende a soberania de Deus. Mas Deus salvou e tornou alguém irresponsável? É soberania de Deus, lado a lado com a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas nós nos tornamos responsáveis. Irmãos, é muita coisa aqui nesse texto. E já está estourando os fogos aí. E a gente tem que abraçar, tem uma mesa ali esperando a gente. Eu estou aqui já ansioso. Eu só vi gente passar nos corredores, tem coisa chegando aí, tem mais coisa chegando, tem mais coisa. Eu cheguei, tinha 3 vasilhas. Depois, quando vi tomar água, já tinha mais que umas 6, 8. Olha, e foi mais gente chegando. Tem mais. E à noite é uma criança. Então, os 5 fundamentos, de uma visão discipuladora para um 2026 melhor para a igreja. Os 5 fundamentos: primeiro é relacionamento. Temos que criar um sistema em que pais e mães espirituais sejam levantados na igreja, e para que adotem filhos, sejam velhos na igreja, sejam os novos que estão chegando. E o segundo fundamento é o fundamento do sofrimento. É o fundamento do sofrimento. O terceiro fundamento é o fundamento do comprometimento. O quarto fundamento é o fundamento das regras. E o quinto fundamento é o fundamento do trabalho árduo, para poder colher frutos. Você pode ver isso na sua Bíblia aí. E aqui nós concluímos a nossa mensagem por causa das horas. E aí não venha prejudicar a programação. 5 fundamentos: fundamento do relacionamento, fundamento do sofrimento, do comprometimento, das regras e do trabalho árduo para poder colher frutos.